Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tem informação neste momento, a gente vai falando aqui sobre os jogadores, né, que voltam das seleções que podem reforçar o Flamengo nesta quinta-feira na partida contra o Red Bull Bragantino, né? Aí o Flamengo fez um jogo isolado, um jogo que foi remarcado da 11ª rodada nesta terça-feira contra o Goiás, e aí joga pela 16ª rodada, sim, nesta quinta-feira contra a equipe do Bragantino. É o quarto jogo daquela maratona de 5 partidas em 12 dias. Quero pedir desculpas porque no vídeo anterior eu falei sobre o Pedro, que se o Flamengo quiser comprar tem de pagar 10 milhões de reais, foi um lapso, 10 milhões de euros, já tinha falado sobre isso inclusive na live desta terça-feira, só para deixar claro, perdão àqueles que mandaram mensagens e tal, mas assim, foi um lapso, nada mais do que isso, beleza? Vamos seguindo por aqui então, porque é o seguinte, dentre os 3 que estavam servindo as suas seleções, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Isla no Chile, claro, sem contar o Arrascaeta que se machucou, vai ficar 2 semanas fora do time do Flamengo com uma lesão muscular na coxa. Dentre os 3, aquele que mais tem chances de jogar contra o Bragantino é o Everton Ribeiro. E não estou falando que ele tem chances, ele pode até começar, disso só saberemos nesta quinta-feira antes do jogo. Mas de ser relacionado, ficar no banco de reservas e entrar durante a partida eventualmente. Até porque o Gerson vem de 8 jogos consecutivos. É um jogador que foi substituído, inclusive, na partida contra o Goiás. Foi a única alteração que o Domi fez, né? A saída do Gerson para a entrada do Lincoln. Visivelmente um jogador que sentiu, claro, não era para ser diferente, gente, é uma maluquice, isso aí é uma loucura. E só foi feita uma alteração para que o time do Flamengo mudasse toda a equipe praticamente para a partida desta quinta com o Bragantino. Por que o Everton Ribeiro tem mais chance de jogar? Porque ele entrou aos 24 minutos do segundo tempo na partida desta terça-feira da Seleção Brasileira contra o Peru. Então é um jogador que atuou menos, né? Porque o Rodrigo Caio entrou aos 11 minutos do primeiro tempo, após a lesão do Marquinhos, e o Isla jogou os 90 minutos da partida do Chile contra a Colômbia. Então, aquele que mais tem chance, que menos jogou, foi o Everton Ribeiro. Embora tenha sido utilizado nos 2 jogos do Brasil, né? Ele entrou contra a Bolívia na sexta-feira aos 31 do segundo tempo e entrou aos 24 do segundo tempo na partida desta terça contra o Peru. Então, ele jogou menos. Então, é bem provável até que ele em algum momento entre em campo. Os jogadores serão avaliados nesta quinta-feira, estão de folga nesta quarta-feira, só serão avaliados no dia do jogo contra o Bragantino, e aí sim o técnico Domenech Torrent vai avaliar se entram em campo ou não, ou se pelo menos são relacionados para a partida, tá? Então, assim, se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro, que não é muito, na escalação do time do Flamengo, eu diria a você que seria Hugo, Mateuzinho, Noga, Natan, Ramon ou René, e eu vou falar mais sobre o Ramon depois, em outros vídeos. No meio-campo, Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Diego, Vitinho e Lincoln. Talvez seja um time, tá? Diante daquilo que foi dito pelo Domenech Torrent após a partida, na entrevista coletiva, em que ele falou que tem que mexer, gente, não dá. Você jogar em 48 horas, o jogo do Flamengo acabou às 7 horas e 57 minutos da noite desta terça-feira. E entra em campo exatamente 48 horas depois, 48 horas, para ser mais exato, e 3 minutos, às 8 da noite desta quinta contra o Bragantino. Não dá. E o Domenech disse até na entrevista coletiva que o maior problema surge 48 horas após o jogo, não nas 24 horas imediatamente, né? Contra até o que vinha sendo feito pela comissão técnica do Flamengo no treino desta quarta, os jogadores não apareceram nem para trotar ali em volta do campo, aqueles que atuaram na partida contra o Goiás, muitos deles em casa, até com aparelhos ali do Flamengo. Ele vai conversar, cedidos pelo Flamengo para ajudar na recomposição física, e ele vai perguntar aos jogadores do técnico Domi, você pode contribuir, dá, não dá? Vai ser nessa base, porque não tem condição, ele tá certo, de fato, não tem que se fazer, senão vai acabar estourando os jogadores. Beleza? Então essa é a escalação na qual eu apostaria para o time do Flamengo nesta quinta-feira contra o Bragantino. Muita gente pergunta como é que joga o tal do Red Bull Bragantino. Gente, vamos falar aqui. Eu acho importante a gente já trazer algumas características desse time, lembrando que mais uma vez o torcedor do Flamengo vai ter que ter paciência, porque mais uma vez vai enfrentar um time que rejeita a bola, tá?
Ele é o 18º colocado no ranking de posse de bola no Campeonato Brasileiro. Está atrás do Sport, inclusive só à frente do Goiás, e você viu no jogo contra o Goiás como é que joga o Goiás, e do Botafogo. Tá? O Sport você conferiu na semana passada, exatamente uma semana como joga. Fechadinho, o Bragantino é assim também, só que o Bragantino é um time que tem uma transição da defesa para o ataque melhor, tanto que finaliza mais do que todos esses times aí, tá? Os dois maiores ladrões de bola, aqueles que mais desarmam jogadores, estão no time do Bragantino. Entre todos os jogadores que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, os dois que pontuam, né, essa classificação daqueles que mais desarmam adversários são do Bragantino, Raul e Aderlan. E o jogador que mais leva cartões amarelos em todo o Campeonato Brasileiro também é do time do Red Bull Bragantino, é o Hiller, que é o meia. Tá? Tem 8 cartões amarelos, número muito alto, né, de cartões amarelos, um a cada 2 jogos, né, do Hiller na competição. Até aqui o time que perdeu para o Atlético Goianiense na última rodada, a despedida do técnico Wagner Mancini, que aliás já se apresentou ao Corinthians, né? Então essas são as principais características do Bragantino, que é treinado pelo Maurício Barbieri, que ganhou só 6 pontos dos 21 que disputou no comando técnico da equipe do interior do estado de São Paulo. O Bragantino que foi campeão em 1990, né? Paulista, numa final chamada Caipira contra o Novo Horizontino. O time era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, o time do Novo Horizontino era treinado pelo Nelsinho Batista. Márcio Santos jogava nesse time do Novo Horizontino. Não foi o primeiro campeão do interior do estado de São Paulo, porque a Inter de Limeira, né, em 1986, havia calado o Morumbi e vencido o Palmeiras por 2-1 na final daquele campeonato de 1986. Aliás, por causa daquele campeonato de 86, foi que o Flamengo contratou o Kita, centroavante, artilheiro daquele time da Inter de Limeira. Lembra do Kita? Em 87, jogou pelo Flamengo, né? Foi um reforço ali. Ele ficou no banco durante o Campeonato Brasileiro, tal. Nunca foi um jogador muito utilizado, não se deu bem no Flamengo, depois saiu, jogou no Grêmio, inclusive. E outro jogador que saiu daquele time treinado pelo Pepe, exatamente o Pepe, né? José Macia, segundo maior artilheiro da história do Santos, técnico do São Paulo, campeão brasileiro em 86, com a final sendo disputada em 87 contra o Guarani. Outro destaque era o Tato, atacante também. Esse foi jogar pelo Palmeiras. Beleza, pessoal? Então, nesta quinta-feira tem mais vídeos, pode ter hoje ainda, a qualquer momento pode pingar um vídeo aí, e eu sempre agradeço a sua participação neste canal, tá bom? Espero que estejam gostando. Críticas sempre serão bem-vindas e respondidas aqui, como respondi a todos que escreveram sobre a história do Pedro, beleza? Um abração, até a próxima, tchau, tchau.